Mais uma vez a gente recebe a presença do Danilo Blanco. Obrigada, viu, Danilo, pela gentileza da presença, falando um pouquinho hoje sobre fome emocional. Nós fizemos uma arte aí do ciclo vicioso que você comentou, né, no bloco anterior. Às vezes as pessoas descontam a ansiedade ou a frustração na comida, aí depois elas se arrependem, aí ficam mais tristes ainda, aí comem mais ainda e não conseguem sair desse ciclo, como a gente mostra agora para vocês. Olha só. Então a gente tem aí a comida, né, como redutor de tensão, a culpa por ter comido, aí vem a ansiedade, a solidão, novamente a ansiedade multiplicada por 2, né, ansiedade ao quadrado, e a pessoa não consegue sair desse ciclo. Temos mais uma tela que a gente vai colocar em seguida para vocês, e a nossa intenção hoje é que os nossos telespectadores se permitam mesmo essa reflexão e de fazer essa autoavaliação, né, A interpretação Danilo? que é dada à comida, né? Eu tenho pacientes que relatam a comida como forma de recompensa. Tem uma paciente de idade pré-vestibular que, conforme ela vai lendo os capítulos que ela necessita ler, ela se dá presentes. Então, se ela lê 3 páginas, ela tem direito a comer um bombom. Se ela lê 10 páginas, ela tem direito a comer uma trufa. Só que esse tipo de mimo e de presente que ela se dá é uma interpretação errada. O presente que ela deveria receber por ter lido as páginas seria a aprovação que ela almeja e não esse vazio emocional suprido por comida. E é muito comum. É muito Né? comum. É muito A comum gente isso. tem pacientes que começam a tratar essa ansiedade com drogas de peso neutro, como a vortioxetina. O que seria uma droga de peso neutro? Ela não promove nem aumento nem ganho de peso. E o paciente vem relatando essa situação, que come por ansiedade, você usa esse tipo de droga. E em um mês o paciente perde 5, 7 quilos com uma medicação que não promoveria nem ganho ou perda de peso, simplesmente tratando o sintoma. Nós temos a tela com as características, né, dessa fome emocional, que você preste atenção em cada um dos tópicos. Aparece em forma de desejos, é uma fome insaciável, quanto mais você come, mais você quer comer. Tenta preencher algum vazio, uma tristeza, uma frustração, uma perda, de repente algo ali que está te causando um certo nervoso, né, naquele momento. Uma discussão, um trauma, é uma refeição solitária, provoca sentimento de culpa, na maioria das vezes, é um ato impulsivo e você foge aí de responsabilidades. São características bastante fortes e que, infelizmente, Sim. muita gente em casa vai se identificar, né? A gente destaca bem a característica de ser uma refeição solitária. Geralmente, a pessoa se sente sozinha, se vê sem saída, come no meio da noite ou come escondida da família porque não quer ser julgada também por estar comendo. Isso torna a pessoa mais solitária e com a sensação de que ela está fazendo algo errado, reforça comportamentos negativos, né? E colabora para a instalação da obesidade, que é uma doença tão grave. A Marli Utuari está participando conosco aqui via Instagram e ela, né, conseguiu fazer essa autoavaliação e reconheceu, Tati, eu como muito e depois eu me sinto muito culpada, logo após, né, aí a última mastigação. E é interessante como realmente isso acontece e muito corajosa, viu, Marli? Obrigada por você ter participado, se manifestado através das nossas redes sociais, porque nem todos conseguem admitir e reconhecer, né, que acaba comendo demais e descontando a sua ansiedade, o seu nervoso, o seu estresse no alimento. Então, obrigada pela coragem de ter se manifestado. É sempre muito bom quando o nosso público participa. Outra mensagem me chamou muito a atenção, Danilo. Carol Alves Pinho. Tati, meu filho de 11 anos come muito. Ele é extremamente ansioso e uma criança muito agitada. É o dia inteiro abrindo e fechando geladeira e armários, indo na despensa atrás de algo para mastigar. Eu tento fazer com que ele ande de bicicleta, vá até a casa da avó, que é perto, para ele poder tirar o foco da comida. O que mais eu posso fazer para ajudá-lo? 11 anos, já descontando Então, aí em essa relação agitação. a essa ansiedade que é descontada na comida, a gente precisa tratar os sintomas ansiosos.
Para isso a gente fala em esporte, fala em psicoterapia e mesmo com 11 anos já há medicações que tratam isso. O mais grave em relação às compulsões alimentares é que elas podem partir para duas doenças gravíssimas. Uma, a obesidade, que foi o que a gente já falou aqui, e em segundo lugar, a bulimia e a anorexia, que é quando a culpa por comer é tão grande que o paciente passa a vomitar ou quando ele tem tanta culpa por ter comido que ele evita a alimentação. Então, a compulsão alimentar, ela dá raiz a 3 doenças muito graves, que levam a curto ou longo prazo à morte. Então, a gente precisa ter atenção em relação a essa criança. A gente tem uma cobrança muito grande em relação às crianças hoje. Elas precisam ser bem-sucedidas, serem inteligentes, passarem no vestibular e serem magras, porque estamos numa era que a gente cobra muito isso. É claro que ser magro está bem relacionado à saúde, mas essa magreza tem que vir de forma saudável. E não aquela magreza Padrão, forçada, símbolo de beleza, de vida bem-sucedida, de padrão bem-sucedido. Que já está sendo tão criticada pelo mundo da moda, de imagens editadas. A gente tem histórias de modelos que já não querem mais que as suas imagens sejam tão editadas para não vender uma ideia errada para as pessoas que consomem. Porque nós somos muito influenciados pelas imagens que a gente vê na capa das revistas, nos sites de moda. A gente tem que cuidar do corpo e ser saudável, né? Se sentir bem, mas nada ao extremo. Porque as duas pontas são perigosas, né? Sim, sim. A saúde ela tem que vir de dentro da cabeça. A pessoa precisa se sentir segura, saber o que ela quer para ela e para onde ela está indo. E não usar nenhum dos artifícios da vida como escape. Nem a comida, nem relacionamentos. Nada deve ser muito obsessivo. E aí em casa o pessoal pode estar se perguntando, Tati, mas como lidar, né, com essa fome emocional, além das mães conseguirem ajudar os filhos, né, como você, já mulher adulta, né, que enfrenta esse problema, como você pode agir, né, o que você pode fazer? Nós temos aí alguns pontos também para ser abordados no programa. Procure ajuda profissional, importantíssimo, e não tenha vergonha, né, de fato de procurar esse auxílio. Identifique a causa, por que você está descontando, aí, qual o motivo de você descontar tudo na alimentação, tudo na comida. Descubra outras atividades prazerosas. O Dr. Danilo acabou de falar a própria atividade física, né, que é sensacional, gente, é uma terapia pura. Mudar alguns hábitos e a reeducação alimentar também é importante. Você sabe que alguns anos atrás, eu sempre fui chocolatra assumida, né, Danilo? Já falei até várias vezes isso aqui no programa, inclusive com especialistas de saúde. E aí eu achei uma solução muito simples e até economizei. Eu não posso ter em casa, porque se eu tenho, eu preciso comer até o final. Então, assim, eu não compro. Quando eu ganho, eu como, mas eu procuro não comprar muito. E eu sempre vou no supermercado depois de almoçar, ou depois de jantar, ou depois de fazer um lanche. Porque quando eu vou no supermercado com fome, a gente compra mais. A tendência é eu encher o carrinho de guloseima. E isso funcionou muito. E parece coisas simples, bobas, mas faça essa experiência. É incrível como na prática isso funciona. Não vá ao supermercado com fome. E se a gente tem em casa, isso pelo menos comigo resolveu muito. Se eu estou um dia muito agitada, ou ansiosa, né? E eu já tenho essa personalidade de ser um pouco ansiosa. Se eu tenho doce em casa, eu preciso ver o fim. Não consigo sossegar enquanto não ver o fim. Então, eu não tenho. E estou vivendo muito bem assim. Então, é legal a gente se conhecer e buscar essas alternativas, né, Dani? Sim, antes de chegar num profissional, a gente tem que se fazer uma pergunta quando está comendo. Eu preciso comer isso? Eu tenho fome para comer isso? Ou eu estou comendo por algum outro motivo? A gente tem uma outra barreira que é chegar ao profissional. A gente tem uma cultura de 200 anos no Brasil em que psiquiatria e psicologia estão ligadas a sanatório. Eu escrevi um texto essa semana que se chama Loucura é o seu preconceito, que fala sobre o preconceito que as pessoas têm de procurar o psiquiatra e o psicanalista e por isso permanecem doentes. E um terceiro ponto que eu queria destacar é a questão da reeducação alimentar. A gente tem uma ideia que nutrição, eu vou no nutricionista, ele me dá uma dieta, ou eu compro em alguma revista das tantas de dieta que tem, e vou seguir ela e vai dar tudo certo.
reeducação alimentar é entender o valor calórico dos alimentos, entender como eles são absorvidos e como eles são necessários ou não para mim. A partir daí, eu posso comer em qualquer lugar, olhar qualquer buffet de restaurante e pensar o que eu devo comer, o que vai ser bom para mim ou não. É mudança mesmo É uma mudança de postura, de vida, cabeça, de hábitos, né? com certeza. É interessante que você possa mesmo se permitir, né, a essa reflexão. Que outros pontos você abordaria aí para ajudar a pessoa a sair desse ciclo vicioso, Danilo? Em primeiro Porque momento, é importante ela identificar a causa também, com né? certeza. Às vezes é algo ali que não está bem resolvido no trabalho ou no relacionamento entre homem e mulher, ou um problema, enfim, ela não consegue superar isso e acaba descontando na comida. Então, o ideal é ela resolver esse problema. Sim, sim. Eu sempre falo que o que a boca fala, o corpo cura. Então, a gente precisa estruturar o que acontece dentro da gente sobre forma de diálogo. Essa pessoa precisa se olhar e pensar e dizer verbalmente para ela por que eu como tanto. E chegar a um pensamento racional do motivo disso. Eu consigo sair disso sozinha? Se eu não consigo sair disso sozinha, eu preciso procurar ajuda. Essa ajuda vai me dar suporte emocional e talvez químico para que eu consiga me livrar dessa situação. Essas são as principais dicas. Se a gente não externar esse sentimento sobre forma de diálogo, há muita dificuldade de interpretação do que vem acontecendo. A Célia Yabuki, se eu errei a pronúncia do sobrenome, me perdoe, tá bom, Célia? Ela também mandou uma perguntinha. Danilo, Tati, eu tenho um neto que come muito. Ele está pesando 120 quilos e tem apenas 16 anos. Sou de Água Vermelha, São Carlos, São Paulo. Gostaria muito de fazer alguma coisa, porque ele é uma criança extremamente ansiosa e ele tem comido muito. Então, 16 anos já pesando 120 quilos. Tem que procurar uma ajuda. Uma criança de 16 anos com 125 quilos, ela tem uma obesidade já de grau 2 para grau 3, é uma obesidade grave, precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e endocrinológico. É claro que a raiz dos problemas podem ser ansiedade ou outros transtornos mentais, mas essas raízes também podem ser metabólicas. Então, toda outra investigação deve ser feita por essa criança. Então, nesse momento, o que ela pode fazer por esse neto, procurar auxílio de um médico, de um nutricionista e acompanhar por um tempo para ver como ele vai se desenvolver. Danilo, mas é uma doença grave. Tem que procurar ajuda, né? Quando a gente come, pensando já na sobremesa, isso é um sinal de alerta ou não? Isso é um Porque depende tem muita gente de como que, por eu exemplo, penso na almoça e comida. janta, mas pensando, Se isso né, acontece focando na toda sobremesa vez, já. eu tenho que pensar por que eu tenho essa necessidade tão grande. Porque a gente tem uma sensação de fome real, que é o que eu preciso sentir para sobreviver. Mas se eu não preciso disso para sobreviver, por que eu tenho essa vontade tão exagerada que beira a compulsão? Essa alimentação pré-sobremesa, ela é correta, ela é nutritiva? Porque se eu como coisas, a gente sabe que se eu tenho uma alimentação rica em carboidratos pobres, que são absorvidos rapidamente, eu vou ter uma sensação de fome muito antes. Então, talvez o erro também seja alimentar e não só por ansiedade, solidão e carências. A fome emocional, ela pede algum alimento específico? Geralmente ela é insaciável, então a pessoa abre a geladeira e ela come tudo o que quiser. Doce, salgado? Ela quer comer. Eu tenho uma paciente que ela come pão com leite condensado. Ela abre o pão e recheia de leite condensado porque é o que tem. Ela não gosta de pão com leite condensado, mas ela come para sentir que está mastigando, que está se sentir aliviada. Então é uma característica bastante ansiosa. Quando a gente vê uma pessoa próxima, né, com esses sintomas, descontando tudo na alimentação, como é que a gente pode fazer essa abordagem para também nós não sermos grosseiros, né, também não invadir tanto a privacidade da pessoa, mas assim, ajudar, alertar? Sim, sim. A gente tem que pensar que a pessoa obesa, ela já tem uma autoestima muito baixa. Então, eu não posso abordar ela olha como você está acima do peso, olha como você está gorda, para de comer isso. Eu tenho que oferecer ajuda. Você já parou para pensar por que você come tanto e por que você está acima do peso? Você quer que eu te ajude a procurar ajuda profissional para você conseguir sair dessa situação? A postura tem que ser sempre de acolhimento e nunca de repressão.
A Ana Paula da Cruz também participou. Tati, sou assim. O pior é que quando penso em fazer alguma dieta ou restrição alimentar, aí que eu tenho mais vontade de comer. O que eu posso fazer? Em primeiro lugar, ela tem que mudar de ideia. Dieta não quer dizer restrição alimentar. Dieta quer dizer aprender a se alimentar corretamente. É o que eu falei sobre reeducação alimentar. Entender os valores calóricos e nutricionais de cada alimento e saber usar isso de forma positiva. Não é comer menos, é comer de forma adequada. A gente tem pessoas que não estão no padrão de magreza e têm uma saúde ótima. Então, nós não estamos aqui falando só sobre peso e sobre imagem. A gente fala Vai sobre além disso, saúde, né? principalmente. Margarete Guimarães, Tati, gostaria de saber se com a idade avançando esse quadro piora. E aí ela comenta, eu sempre fui bem magrinha e a partir dos 55 anos, com a menopausa, engordei muito. Então, a partir da menopausa, a gente tem alterações metabólicas que provavelmente aumentam a sensação de fome, mas a gente sabe que na idade mais avançada acontecem doenças comuns, como a síndrome do ninho vazio, em que os filhos vão embora, eu já estou me aposentando e eu me sinto muito solitário. Talvez a fome, nesse caso, também surja para alimentar algum vazio emocional, até mesmo pelo esse decorrer natural da vida. Acho que vale muito essa autoavaliação, né? Essa percepção do corpo e, de fato, buscar, né? Dar o primeiro passo. Sim, a pergunta o diagnóstico correto parte do paciente. Estou me alimentando errado? É a primeira pergunta. Por que eu faço isso? É a segunda pergunta. Em um terceiro momento, eu preciso de ajuda ou consigo sair sozinho? Obrigada, viu, Nada. Danilo, pela participação de hoje. Quero agradecer a todos os nossos telespectadores que se manifestaram, também mandaram aí perguntinhas e tiveram a coragem, né, de assumir, de admitir, E de se reconhecer expor, esse hein? problema. E agora é importante buscar reverter esse quadro com as suas atitudes, com a sua força de vontade e, se necessário, buscar o auxílio de um profissional. Nós vamos divulgar os contatos do Danilo Blanc, o nosso psicanalista. Quem quiser tirar dúvidas com o nosso convidado, pode falar direto com ele. Muito obrigada, viu, Danilo? Ó, contato na rede social, Instagram e também o telefone. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade de falar sobre saúde mental, que, como eu falei, é sempre vista com tanto preconceito ainda na nossa sociedade. Obrigada, viu, Danilo? Nada. Até uma próxima. Até. Boa viagem de retorno. Obrigado. Intervalo rápido e daqui a pouquinho tem mais artesanato. Continue conosco.